Buenas tardes, soy Lorena, la profe de hoje. Hoje a Jaqueline não pôde estar, mas na próxima semana provavelmente, tá bom? Então hoje a aula é comigo e com a Luísa, que tá aí no chat para ajudar a gente também. E a aula hoje vai acontecer de uma maneira um pouquinho diferente de como a gente está acostumado, né? Habitualmente a aula é só com o professor que está aqui aparecendo e vocês ouvindo e vendo e a gente discutindo as questões e tal. Mas hoje a Luísa vai participar junto com a gente em algumas interações aqui, tá bom? Bom, seguinte, eu vou compartilhando aqui com vocês o slide, né? A aula de hoje. Gente, câmera e áudio desligado, só a Luísa, por favor, que vai ligar o áudio dela aí de vez em quando para fazer essas interações, tá bom? Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar o slide. Estão vendo aí? Tá tudo direitinho? Acho que sim, né? Bom, bueno, semana pasada y en la semana antepasada, ustedes tuvieron clase sobre interpretación de textos, ¿verdad? Hace 2 semanas hicieron la prueba de UERJ, el examen de calificación, ¿no? Y vieron que no es nada de otro mundo, nada tan complejo, tan complicado como solemos, ou seja, como costumamos pensar, ¿no? Y en la semana pasada, la clase fue dedicada a la resolución de ejercicios, que sería la prueba que ustedes harían si estuviésemos en las clases normales, ¿no? Então, semana retrasada, prova da UERJ, semana passada, a resolução das ADEs, certo? Y yo estaba acompañando en alguna clase y vi algunos comentarios de que no estaba tan difícil, tan complejo así, ¿no? Bueno, antes de que empecemos la clase de hoy, quería que Luisa se presentara, ¿no? Está ahí en el chat, ¿nos escuchas? Sí, sí, estoy aquí. Bueno, chicos, buenas tardes. Como dijo Lorena, yo soy profesora asistente de español de ASE y hoy estoy con ustedes para hacer unas interacciones, a ver si logramos hacer estos días un poco más dinámicos, ¿no? Cierto, perfecto, muy bien. Bueno, graças, Luísa. Luísa está aí no chat também, então se vocês... Botei o fone aqui para poder escutar a Luísa. Se vocês tiverem dúvidas, é só escreverem aí que a gente vai batendo bola aqui para responder, tá bom? Bueno, entonces, para la clase de hoy, quería primeramente que ustedes estuvieran a la mano, tuvieran a la mano el libro de ustedes, ¿no? El Dimensiones, porque esa primera parte, esos primeros ejercicios que haremos, seguiremos en ese camino de interpretación, que es algo súper importante, pensando ya en el vestibular o en las pruebas que se hacen a lo largo del año, o sea, durante el año. Entonces, por favor, si ustedes puedan, que tengan a la mano el libro, y si por casualidad tú no tienes el libro, no pasa nada porque estaremos proyectando aquí las imágenes del libro también, ¿ok? Bueno, entonces empezamos por la página 211, ¿ok? Los que tienen ahí el libro, estoy abriendo el mío también, la página 211. Como ya les adelanté, es un ejercicio de interpretación, un ejercicio muy sencillo, muy tranquilo, de comparación de textos. O sea, ahí arriba ustedes pueden leer, ¿no? Interpretación, página 211, texto A, ¿no? Si hay un texto A, hay el texto B.
Y en ese caso estaremos ahí comparando esos dos textos que solo de mirarlos, y ya adelanto ahí, ustedes pueden ver que son gráficamente diferentes, tienen configuraciones visuales diferentes, ¿no? Entonces, en esa primera parte voy a leer lo que dice ahí y enseguida Luisa va a leer el texto B para ayudarnos a resolver la próxima cuestión, ¿ok? Bueno, entonces dice ahí, Parque Educativo Jorge Alessandri. Entonces se trata de un parque, ¿no? Estamos ahí en un cartel de un parque. Normas de comportamiento y prevención de riesgo dentro del parque y estacionamiento. Primera regla, ¿no? Respetar la señalización y las instrucciones de los guías encargados. Se prohíbe el ingreso al parque con mascotas, alcohol, volantines, bicicletas, paletas, ondas, carpas, patines, pelotas, radios y guitarras. Y ahí al lado siguen las informaciones. Ay, espera, salió aquí. Ah, bueno, sí. Y ahí siguen las informaciones. Se prohíbe fumar, hacer fuego, dañar la naturaleza y consumir alimentos en zonas no habilitadas. Aquellas conductas inadecuadas que alteren el normal funcionamiento del parque y la convivencia y seguridad de sus visitantes constituirán motivo para la suspensión de la visita. El parque no se responsabiliza por accidentes y pérdida de objetos personales, ¿no? Entonces ahí en ese caso tenemos varias prohibiciones y muchas de ellas conseguimos, aunque no sepamos las palabras, el significado exacto de la palabra, entender por lo visual, ¿no? Porque está ahí muy gráfico, muy diseñado. Bicicleta, entonces hay una franja diciendo que hay la prohibición de bicicleta. Una carpa, ¿qué es una carpa? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué es en portugués? La carpa. La carpa es, ¿qué dicen ahí en el chat? ¿Qué es la carpa? Por la foto, ¿eh? La carpa la utilizamos cuando vamos, por ejemplo, a un campamento, ¿no? La carpa seria nossa tenda ou nossa... ai, fugiu o nome. Tenda ou barraca, né? De camping, certo? Então, volvamos aí al slide, ¿no? El texto 2, entonces, la parte B, le pido a Luisa, por favor, que nos ayude. Claro, vamos. Ahí están las normas de acceso al zoológico y dice, está terminantemente prohibido tocar los animales y darles comida. Los comportamientos incívicos para con los animales, el personal o los demás visitantes pueden ser sancionados con la expulsión inmediata de los infractores. Y ahí los puntos no golpear los cristales, no está permitido cruzar las barreras de seguridad de las instalaciones, no está permitido entrar con bicicletas, patines, pelotas, aparatos de música o con animales de compañía, exceptuando los perros lazarillo con su correspondiente tarjeta sanitaria. No está permitido hacer fotografías o filmaciones con finalidades profesionales o comerciales sin autorización expresa del Ayuntamiento de Ayamonte. El Ayuntamiento de Ayamonte se hace responsable de los daños, no se hace responsable de los daños o perjuicios provocados por el incumplimiento de estas normas o por el uso incorrecto de sus instalaciones. Gracias, Lu. Bueno, entonces, si antes teníamos un texto que estaba hablando sobre las normas y las prohibiciones del acceso a un parque, en este caso estamos hablando sobre las normas, las directivas, las directrices de un zoológico, ¿verdad? Bueno, entonces, en algunos casos, algunas de las recomendaciones, o sea, de las prohibiciones, son iguales, o sea, funcionan en los dos contextos, en los dos lugares. Y en otros casos, las normas en cada uno de ellos son distintas.
Bueno, ustedes ya deben haber escuchado hablar muchas veces que comprender un texto no significa saber cada palabra de ese texto. Por más que en ese segundo caso no tengamos el apoyo de las imágenes, ¿no? Para ayudarnos en el caso de que, ay, bueno, no sé qué es una carpa, puedo mirar la foto. En este caso no tenemos el apoyo de las imágenes, pero por el contexto, por saber de qué se trata, por saber que son prohibiciones, uno, o sea, ustedes ya saben por el contexto cómo funciona. Bueno, pero quería aclararles algunas cosas por curiosidad. Eh, Ahí en el primer, segundo, tercer, cuarto punto, no, en el tercer punto, hablan sobre perros lazarillo. ¿Ustedes ya escucharon alguna vez hablar sobre perros lazarillo? En portugués, ¿qué serían esos perros lazarillo? ¿No? Porque ahí dice animales de compañía, exceptuando los perros lazarillo. Esos están permitidos. Los perros lazarillo hacen qué, con qué función tienen, ¿no? En portugués, ¿cómo se llaman esos animales? Ustedes saben, perros lazarillo, esas personas esos perros, perdón, que acompañan personas e não são mascotas, ou seja, não são animais domésticos no sentido de estritamente domésticos. Gente, fala comigo, hein? Eu tô aqui, tô vendo que vocês estão por aqui também. Bueno, mientras ustedes van a ir pensando, los perros lazarillo em português seriam os cães guia, certo? Cães guia, desculpa. Seriam os cães guia. Então, eles têm a permissão de entrar porque eles são parte do comportamento ali das pessoas, né? Então, o lazarillo é a pessoa ou o animal que acompanha, por exemplo, as pessoas cegas, certo? As pessoas que não podem enxergar. Então, vamos lá. Relaciona los textos A y B a cada acción indicada de acuerdo con el sitio donde se prohíbe su realización. Bueno, ¿en qué lugar se prohíbe sacar fotos con fines comerciales? ¿En el texto A o en el texto B? ¿Qué me dice? Sacar fotos con fines comerciales. ¿En el texto A o en el texto B? Chicos, ¿están despiertos? ¿Están ahí? A ver, les hago una llamada por nombres. Mejor no, ¿verdad? Chicos y chicas que estén por allí. ¿No? Ay, por favor, Luis, a ver si tú les animas, que yo no voy con mucha suerte. Bueno, voy yo aquí entonces caminando. Entonces, sacar fotos con finalidades comerciales es una cosa que está prohibida en el texto B, o sea, en el zoológico. Ingresar con ondas. Recuerdan que son ondas. Ondas son en portugués estilingues, ¿cierto? Ingresar con ondas. Estaba ahí entonces en la primera imagen, en el primer texto. Usar patines. Recuerden que, como yo les había dicho, hay prohibiciones que están presentes en los dos contextos. Usar patines está prohibido tanto en el parque cuanto en el zoológico. Dar comidas a los animales está prohibido en el zoológico porque, claro, afecta toda la estructura del parque, ¿no? Acampar. Acabo de hablar con ustedes sobre el uso de la carpa, ¿no? Que la carpa, hola Carol, gracias por aparecer. La carpa, entonces, es nuestra tenda, ¿foi? Bueno, entonces texto A, y andar en bicicleta. Está prohibido en el A, en el B o en los dos. Está prohibido en los dos contextos. Opa.
andar en bicicleta. ¿Tranquilo? Entonces, apunten ahí las respuestas y ya pasamos al siguiente ejercicio que está en la misma página, pero es el ejercicio de número 2. En la página 212, perdón, es que el ejercicio anterior está en las dos, ¿no? Y ahí dice así: a continuación encontrarás un diálogo en que en el camino al colegio en una ciudad argentina, Javier orienta a Luca, su hermano menor, a cómo andar con seguridad por la calle. Toma en cuenta el primer enunciado y ordena el diálogo. Entonces, como ya viste ahí, es un ejercicio de ordenar informaciones, ¿ok? Tenemos dos personajes, Luca y Javier, y entonces Javier, que es hermano maior é o irmão mais velho, orienta a su hermano menor a como andar com seguridad por la calle, ou seja, pelas ruas, ¿no? Es algo importante, ¿no? Porque a veces estamos con prisa, tenemos prisa, miramos el reloj, tenemos un compromiso al mediodía y ya son las 11:30 y no conseguimos coger el autobús o nuestros papás tardan a llevarnos a la escuela o al compromiso, entonces hay que andar con paciencia y seguridad por ahí, ¿no? Entonces ahora le pido a Luisa otra vez que me ayude a hacer ya ordenando el diálogo. ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, entonces yo empiezo con Javier y tú eres Luca, ¿vale? Vale. Bueno, entonces Javier dice: fíjate bien al cruzar la calle, Luca. Espera a que dé luz verde a los peatones. Pero si no viene ningún auto ahí abajo, ¿no? La penúltima. Sí, sí, pero igual no se puede cruzar. Además, tenemos que atravesar por el paso de cebra. Vamos más rápido entonces. Despacio, no se debe correr en la calle. Es que estamos atrasados para el colegio. Mira la hora que es. No te preocupes, que tenemos tiempo. Y guarda el celular en la mochila. Ya sabes que tampoco se debe andar por la calle distraído con otras cosas. ¿Cierto? Entonces les pongo ahí el ordenamiento de las frases. Consiguieron acompañar, entonces un diálogo muy sencillo, y a título de curiosidad les aclaro el significado de algunas cosas porque les puede ser útil, por ejemplo, cuando vayan a visitar algún país de habla hispana, ¿no? Ahí en el número 1 dice peatones, que dé luz verde a los peatones. Los peatones son las personas que están en la calle, pero que no están andando en bicicleta o que no están en coche, ou seja, no carro, que no están en autobuses, ¿ok? Peatones es la persona sola caminando por ahí. En portugués sería o pedestre, ¿ok? Enseguida, también hay una otra curiosidad que habla de paso de cebra, que está ahí en el número 3. Javier también. Paso de cebra son aquellas rayas blancas que están ahí junto a la señal para que los peatones puedan atravesar, pasar de un lado al otro con seguridad, ¿ok? Entonces, paso de cebra é nossa faixa de pedestre. ¿Tranquilos? Bueno, entonces en ese momento terminamos las actividades del libro y pasamos a unas cuestiones, a unas cuestiones del ENEM, ¿sí? Porque no importa que en ese momento estemos en casa, estemos estudiando desde casa, la parte interpretativa de la cosa nunca se debe olvidar, ¿ok? Bueno, Luisa, ¿nos puedes leer el cartel, por favor? Dice el cartel: lo que le haces al planeta, te lo haces a ti.
Y ahí abajo, actúa ahora, haz de socio hoy. Muy bien, gracias. Bueno, entonces antes de que pasemos a la pregunta, al encabezamiento de la cuestión, efectivamente, quería que analizásemos juntos esta imagen que aparece ahí. El título más grande dice, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. Y luego hay una imagen, ¿no?, de un hombre con la cara un poco estropeada, y detrás de ese hombre, ¿qué aparecen? Chimeneas, o sea, chaminés, con mucho humo, o sea, pueden ser fábricas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, y la imagen de ese hombre que está con esta cara así un poco rara? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la relación que hay entre el eslogan, la parte más grande, esta que está escrita, y la cara, el rostro de ese hombre? ¿Por qué razón tiene mitad del rostro de una manera y mitad del rostro de otra manera? A ver, ¿por qué razón? ¿Cuál es la conexión entre una... Ay, bueno, gracias, Lu. Déjame ponerlo entonces. A ver. Ay, Dios mío. Compartir. Ahora sí, ¿se puede ver? Ay, bueno, gracias. Entonces, por favor, ahora sí que ya pueden verlos otra vez. ¿Cuál es la relación entre lo que está escrito y la imagen? ¿Cuál es la relación entre una cosa y otra? ¿Por qué razón el rostro de ese hombre se está partiendo, se está rompiendo? ¿No? Bueno, se está rompiendo, ¿por qué? Porque es una muestra visual de lo que está escrito. Dice que tus acciones resbalan, o sea, tus acciones se vuelven contra ti o a favor de ti. Y como el hombre está poluyendo el medio ambiente ahí atrás, se está destruyendo de algún modo, ¿no? Entonces veamos ahí lo que dice el titular de la questão. Dice, o texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. Então, nos explica já qual é a função de um texto publicitário, não? A relação estabelecida entre o enunciado, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, e os elementos não verbais pressupõem que as atitudes negativas do homem para com o planeta. E aí a gente tem as opções, né? Porque, como vocês sabem, na prova do Enem a gente tem tanto o encabeçamento e o comando da questão em língua portuguesa, quanto as opções de resposta, né? Então a gente tem aí, aceleram o envelhecimento da pele? É essa a função? A conexão entre a imagem e o escrito? Provocam a ocorrência de seca? Aumentam o dano atmosférico? Prejudicam o próprio homem ou causam a poluição industrial? E aí? Essa aí tá moleza, né? Vou deixar vocês aí me responderem. Letra D, Ana Clara disse aí letra D. E aí? Certo, perfeito, prejudicam o próprio homem. Por mais que a imagem dele, essa imagem do homem em si, esteja remetendo a uma rachadura, não necessariamente tem a ver com a seca, né? O planeta ele é prejudicado de muitas formas, não só pela seca. Tranquilo? Bom, então essa questão aí foi fácil, né? Foi uma questão considerada fácil. Vamos para a próxima. Essa outra é uma questão do Enem de 2010, ou seja, já tem aí um tempinho. Em 2010 eu fiz o Enem, então essa foi uma questão aí de quando eu fiz a prova de vestibular também. E aí a gente tem uma historieta, uma vinheta, uma tira cômica, né?
que é uma possibilidade, são possibilidades de nomes que a gente tem em espanhol para as vinhetas, né? Mais uma vez, a gente tem um novo gênero textual, uma nova pergunta com 5 opções de resposta em língua portuguesa, ok? Entonces, Luisa, tú puedes ser gaturro. Vale. Y yo Ágata. Ok. Entonces, tú empiezas. Ágata, estoy viviendo un tórrido romance con mi maestra, Ruda Vinagreti. Discúlpame, y ella sabe que está viviendo un romance con vos. Pero por favor, mira, todos los días le mando una carta de amor y ella me devuelve con marcas de rouge. No, gaturro, son los errores de ortografía corrigidos en rojo. Gracias, Lu. Bom, então, nesse caso, a gente tem 3 personagens aí em la historieta, en la viñeta, ¿cierto? Ágata, que es la gatita, Gaturro, que es el personaje principal, y la profesora, que está ahí detrás de él con la misma cara siempre, ¿no? Con la misma apariencia. Bueno, en ese caso es importante que hablemos sobre algunas cosas. A títulos de curiosidad, rojo, que es la última palabra que aparece ahí, es el color vermelho, ¿ok? Y en el penúltimo cuadro, cuando Gaturro habla, ¿no? Ella me la devuelve con marcas de rouge. Rouge es el color vermelho en francés y también puede remeter al color del pintalabios, o sea, de un batón, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el texto, antes de que hagamos la cuestión, el encabezamiento dice así: el gênero textual, o gênero textual história em quadrinhos pode ser usado com a intenção de provocar humor. Bom, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que o humor é uma coisa engraçada, divertida, que faz a gente rir, que faz a gente, né, ter um momento ali agradável, engraçado. E aí, quando a gente pega essas provas com tirinha, basicamente, na maioria das vezes, elas exploram essa questão do humor. E aí, quando a gente pega e lê, pensa assim, ué, mas não achei engraçado. Nem um pouco divertido, engraçado. Tá, como é que eu vou responder isso aqui se eu não acho graça, né? Bom, quando a gente fala de humor nas questões de interpretação, quase sempre a gente está falando sobre quebra de expectativa, rompimento de expectativas. Ana Clara tá ali concordando comigo que a gente lê a história em quadrinho e fica assim, né, com aquela cara. Cadê a graça? Não tem graça. Mas a ideia é que quando a gente fala de humor nesses contextos de interpretação, sobretudo, e de provas e tal, a gente está falando de quebra, de rompimento de uma expectativa que estava previamente criada. Então, nesse caso aí da história, qual é a quebra da expectativa? O que aconteceu? O que o gaturro, o que o gato pensava e o que a Ágata, que é a gatinha, quebra em relação a esse discurso que ele vinha tendo. O que acontece entre uma coisa e outra? Ele achava que todas as... Ai, tem um vento aqui. Ele achava que todas as vezes que ele recebia a carta de amor da professora, né, ele mandava para ela devolvia para ele. E todas as vezes vinham muitas marcas vermelhas. E ele, na inocência do apaixonado, do gatinho apaixonado, achava que era uma retribuição, já que o vermelho é uma cor associada ao amor, à paixão, enfim, nesses sentidos. E aí, a Ágata chega e fala, mira, no es bien así. Essas coisas de color rojo são errores ortográficos. E aí é uma coisa que vocês sentem bastante também quando recebem a redação corrigida, né? Vocês mandam lá, escrevem, papapá, e vem aí os comentários de ortografia, os comentários de coesão, os comentários de coerência, os comentários de que mais? De força dos argumentos, por exemplo, da proposta de intervenção. Então, são marcas
que no son marcas de amor, lógicamente, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, passemos a la questão. Na tira, o cartunista Nick atinge o clímax dessa intenção quando? Lembra que a gente aqui, então, quer saber o clímax e o ponto alto do humor. Mas agora a gente já sabe que o humor não tem nada a ver com ser engraçado. Nem sempre, na verdade, né? Pode ser que seja, mas nem sempre. A gente sabe que o humor é uma quebra de expectativa. Então, vamos lá. Ele atinge o ponto alto disso quando acontece o quê? Quando apresenta no primeiro quadro a contradição de humores nas feições da professora e do aluno. É esse o ponto mais alto. O ponto mais alto é atingido no primeiro quadrinho já? É meio difícil que isso aconteça, né? Em seguida, quando sugere com os pontos de exclamação a entonação incrédula de Gaturro em relação à pergunta da Ágata. Ele ficar incrédulo, ele questionar o que ela está dizendo, é o ponto alto dessa quebra de expectativa? Alguma expectativa já foi efetivamente quebrada? Ainda não. Letra C, compõe um cenário irreal em que uma professora não percebe no texto de um aluno a sua verdadeira intenção. E aí, será que ela não percebe? Ou será que para ela, no papel de professora, é mais relevante que ela faça as correções efetivamente daquele texto, uma vez que é a função dela enquanto professora? Letra D. Aponta que Ágata desconstrói a ideia inicial de Gaturro a respeito das reais intenções da professora. Ou letra E. Congela a imagem de Ágata, indicando seu desinteresse pela situação vivida por Gaturro. E aí, o que vocês marcam? A, B, C, D ou E? Ana Clara, que está aqui arrasando, não me deixando sozinha com a Luísa, está aqui dando esse apoio moral pra gente, né? Tá aí arrasando. A resposta é a letra D. Muito bem. Como a gente já tinha discutido antes, né? Ela tá ali desconstruindo a ideia da professora. Pera, ela não tá querendo você, ela tá te corrigindo. E aí vocês percebam que quanto mais a gente se debruça sobre o texto, né? E nesse caso a gente tem um texto híbrido, com verbal e não verbal, quanto mais a gente se debruça sobre o texto e discute e fala sobre ele, menos tempo a gente perde na questão efetivamente. E aí aqui a gente está com tempo de sobra, tá todo mundo tranquilo, lendo e tal, de boa. Mas imagina que lá na hora da prova do Enem, vocês têm 90 questões para resolver, mais uma redação para fazer e planejar, né? Opa, planejar e fazer. Então, todo o tempo que a gente consegue economizar é super válido, ok? Foi tranquila essa também, né? Acho que foi de boas essa. Vamos para a próxima? Bom, a próxima é uma questão que envolve, né, título ou falta de, imagem, um texto que a gente já vai conversar um pouquinho sobre ele, e também a fonte, né? Porque muitas vezes, quando a gente pega textos, né, para interpretar, a gente acaba ignorando a fonte, acaba ignorando de onde vem esse texto, de onde ele foi extraído. Muitas das vezes, saber de onde esse texto foi extraído pode dar alguma pista para gente, né? Para ajudar a resolver a questão. Então, vamos lá. Luísa, ¿nos ayudas? Bueno, el sistema que se ha estado utilizando es el de urna electrónica con teclado numérico para la emisión del voto acta inicial con activación por clave. La caja de balotas electrónicas es una computadora personal con un uso resistente, pequeña en dimensión, liviana, con fuentes autónomas de energía y recursos de seguridad. La característica más destacable del sistema brasileño, la identidad del elector, la emisión y el escrutinio del voto en una misma máquina. Gracias. E bom, esse texto, então, ele no posee, o sea, no tiene título a principio y fue retirado de votoelectrónico.infoblog.
¿no? Entonces, saber que es un blog ya nos confiere un carácter un poco menos formal, aunque presente unas palabras un poco difíciles ahí, que tal vez no sepamos reconocer el significado de primera, pero no necesariamente eso hará con que no consigamos realizar la cuestión, ¿no? Hay un párrafo solo, no es un texto grande, no es un texto largo, o sea, no es un texto comprido. Y el asunto, el tema principal de ese texto, ¿cuál es? Es hablar sobre el sistema de voto, es hablar sobre la urna electrónica en sí, es hablar sobre la seguridad, es hablar sobre el votante. ¿Cuál es el principal asunto de ese texto? ¿Qué les parece? Cri, cri. Bueno, voy yo hablando mientras eso. Bueno, el texto entonces, así como sugiere ya la imagen, habla sobre un sistema de algún modo, ¿no? Habla sobre cómo funciona la urna electrónica, cuáles son sus puntos positivos, en qué lugares está bien posicionada, ¿no? Y pasemos ahí entonces para la cuestión. E aí dice, pela observação da imagem e a leitura do texto a respeito da votação eletrônica no Brasil, identifica-se como tema, então ele quer saber o quê? Ele está falando ali a respeito da votação eletrônica, prestem atenção. Qual é o tema do texto com a imagem aí? A funcionalidade dos computadores por meio das palavras-chave teclado, botones, impressão, eletrônicas e computadora. Letra B. A evolução das máquinas modernas por meio das palavras teclado, botones, eletrônicas, energia e máquina. Letra C. A segurança da informação por meio das palavras-chave eletrônica, clave, seguridad, verificação e identidade. Letra D. O sistema brasileiro de votação eletrônica por meio das palavras-chave urna, teclado, voto, botones e eleitor. Ou letra E. A linguagem matemática por meio das palavras-chave numérico, clave, pequena, dimensão e energia. E aí, o que vocês marcariam? Letra A, B, C, D ou E? Bom, a gente já pode ir eliminando algumas, né? Assim, por exemplo, a letra E, linguagem matemática, não é o foco. Inclusive, isso nem é exatamente mencionado ali. Depois, aí na letra A, a gente tem a funcionalidade dos computadores. Ele não está falando exatamente sobre computadores, ele está falando sobre as urnas, né? Também ele não faz uma evolução nas máquinas. Ele vai dizendo ali quais são as funcionalidades desse sistema brasileiro. Então, por essa razão, a resposta é a letra D. Não li a C, né, Ana Clara? Vou ler a C, então, para a gente entender o porquê que ela está errada. A letra C fala assim, a segurança da informação por meio das palavras-chave tal, tal, tal e tal. Ele chega a mencionar a segurança das informações quando ele diz, né, que ela tem recursos de segurança, por exemplo. E aí você sabe que recursos de segurança são para assegurar, ou seja, para ter guardados, resguardadas essas informações de segurança. Mas ele também fala, por exemplo, sobre que são fontes autônomas de energia. Eles falam, né, sobre a identidade do eleitor, a emissão do escrutínio de voto, né, que é aquela coisinha que sai no final, aquela como se fosse uma nota fiscal, né, com o resumo dos votos. Então, ele está falando sobre o sistema como um todo, não só focando ali
na informação. E como você bem mencionou, algumas dessas palavras nem sequer estão no texto, né? Então, num momento ali mais de pressa, a gente até poderia não se atentar a essa informação. Então, essa foi uma questão já que exigiu um pouquinho mais da gente, mas você aí, pelo menos, né, que foi quem se arriscou a dizer a resposta, ficou ali entre a certa e a errada. Então, numa segunda leitura, você já faria essa observação que você fez aí agora no chat, certo? Bom, vamos para a próxima. Essa aqui é uma questão muito boa para a gente discutir algumas coisas, né? Então, eu vou pedir, por favor, para a Luísa ser o rapazinho aí de verde, enquanto eu sou de azul. Pode ser? Claro, vamos lá. ¿Sabes que creo que tanta tecnología, tanta era digital, tanto adelante en la carrera informática nos ha llevado a una época de deshumanización, de despersonalización? No coincido con vos. ¿Y a vos quién te preguntó? Estoy hablando con mi notebook. Ou seja, ¿no? Bueno, gracias, Lu. En ese caso, ¿qué hay? Outra vez temos uma vinheta, uma charge, uma historieta. Lembram que a gente acabou de falar sobre o humor, a quebra de expectativa, o rompimento de uma ação que seria esperada, né? Quando a gente tem esse tipo de questão na prova do Enem, é comum que eles já apresentem para a gente qual é a função desse gênero textual. Então, se a gente passa aí para esse segundo quadrinho, a gente tem aqui escrito que a charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Bom, então, além da gente romper expectativas, a gente também pode estar criticando alguma coisa. Nesse caso aí, qual é a crítica, né? Então, é o tema central da questão. Mas observem que eu peço para vocês prestarem mais atenção nesses dois detalhes. No fim do primeiro balãozinho, o cara de verde ele fala assim, né? Que não adianta nada a gente ter tanta era digital, tanto avanço, tantas coisas boas na informática, se a gente está vivendo uma época de desumanização e de despessoalização, né? Impessoalização, eu acho, em português. E aí o cara interage com ele e ele diz: "Não coincido com vos". E aí o que ele responde? Ele fala assim: "E aí, quem te perguntou alguma coisa? Eu tô falando aqui com o meu computador". Então, essa charge, ela é um retrato maravilhoso da sociedade atual, por exemplo. Embora ela tenha aparecido no Enem de 2014 e tenha sido uma charge produzida lá em 2012, como a gente pode ver ali embaixo na fonte, é um tema que ainda segue sendo muito atual. Agora mesmo, né? Quantas pessoas a gente não vê? Vocês provavelmente no Instagram, no Snap, no WhatsApp, ou o que seja, não vem pessoas falando que não, a gente tem que ficar em casa, porque é quarentena, e quanto antes tudo isso terminar, é mais fácil da gente voltar e tal. E logo depois a pessoa faz um story, faz um snap, faz alguma coisa numa festa, ou tá ali com os amigos, ou tá fazendo alguma outra coisa que vai contra ao que ela estava ali de alguma forma pregando, né? Então, é basicamente isso que acontece. Ele reclama de uma situação, mas faz exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica o quê? A postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros? A tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia? Não, né? Porque, bom, você imagina, tem duas pessoas na sala, se uma pessoa fala alguma coisa, o mais provável é que ela esteja ali em contato com a segunda pessoa da sala. Letra C. Como forma, critica a forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. Letra D. O hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. Ou critica o indivíduo cujo comportamento destoa do seu discurso. E aí?
Ana Clara ali, como sempre, maravilhosa. Falou ali já a letra E. Perfeito, letra E. Então era mais ou menos isso que eu estava explicando para vocês. Ele reclama que as pessoas estão desumanas, que elas não têm mais essa coisa da. Ai, acho que tirei de novo, né? Não, voltei. Que as pessoas já não têm mais essa pessoalidade, né? Esse contato com o outro, essa conversa com o outro. E quando uma pessoa interage com ele, além de ser grosso, porque ele pergunta assim, né? E quem te perguntou alguma coisa? Não estou falando com você, eu estou falando com o meu computador. Então, ele critica essa falta de humanidade, de humanização entre as pessoas, mas quando um ser humano fala com ele, ei, preste atenção, não é com você, eu estou falando aqui, é com o meu computador, certo? Então, a resposta é a letra E. Maravilha. Vamos para a próxima? Vamos lá. Nessa aqui, a gente tem dois personagens e o Gaturro, que está sempre ali na história, né? Então, são três, mas só dois ali participando, a princípio, ativamente da conversa. Então, vamos lá. Lu, tu puedes ser el hombre? Claro. Estoy estresado. Tengo una clave para el mail, una clave para el celular, una clave para la tarjeta del crédito, otra para el banco. Tengo una clave para el auto, otra clave para el internet, otra clave para la alarma de casa, otra clave para la obra social, otra clave para él. Tranquilo, Gordi. Tenés que aprender a relajarte, tenés que aprender a vivir mejor. Es verdad. A ser más feliz, a respirar profundo, a disfrutar más de la vida, de tu familia y de tus placeres. Tienes razón. ¿Y cuál es la clave? Gracias. Bom, então, nesse caso aqui, Lu, você pode ajudar a gente, então, aqui, dizendo o que é essa clave? Por que essa clave está sendo tão mencionada? Como que traduzca, de hecho. Puede ser? Vale. Entonces, este personaje dice ahí que tiene esta clave, ¿no? Sea lo que sea, para un montón de cosas, que es algo que es necesario para hacer un montón de cosas. No sé si ustedes ya vieron en el libro de ustedes si hay una parte con la clave, ¿no? Con las respuestas. La clave tiene que ver con eso, ¿no? Es algo que nos permite acceder a alguna cosa. Entonces, en este caso ahí, en este contexto, sería como una seña, creo que diríamos, ¿no? En portugués. Aham. Gracias, exactamente. É como se fosse uma senha. E nós que estamos tão conectados a la tecnologia, de hecho, ou seja, de fato, temos uma clave quando ligamos o computador, porque nos dá medo que seamos roubados. Então, nosso ordenador, nossa computadora, tem uma clave de acesso, não? Luego, para ingresar em nosso e-mail, outra clave. Para Instagram, uma clave. Para Facebook, outra clave. Para, não sei, a tarjeta, ou seja, o cartão de crédito, de débito, outra clave. En fin, en la casa, si tienes esas puertas